Ok, irmãos, continuando então a nossa ministração dessa noite, na terceira parte, vamos lá então para o versículo 7 do capítulo 6 de Mateus. E orando, não usem de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Nós estamos falando sobre oração, nós falamos sobre a oração em público ou sobre a oração em secreto, alguns itens da oração em secreto, da oração em público, e agora eu quero falar da oração acerca do tempo. Quanto tempo eu devo orar no meu momento em secreto com Deus? Quanto tempo eu devo estar ali, fechado no meu quarto? O versículo 7, Jesus diz assim que, e orando, não usem de vãs repetições como os gentios, porque presumem pelo seu muito falar, eles serão ouvidos. O que eu tenho para falar para você é que o tempo não é tão importante. Porque Jesus está dizendo que tinha pessoas que achavam que Deus iria respondê-las pela quantidade de tempo que elas oravam. Então ele diz assim, quando vocês forem orar, não fiquem repetindo as vossas orações, o que vocês têm que falar com Deus, achando que 1 hora, 2 horas, 3 horas de oração, isso vai fazer com que Deus faça com que a sua oração seja respondida. Jesus está dizendo que isso não é o mais importante. Jesus está dizendo, não fiquem repetindo as coisas. Eu tenho que orar 1 hora, então eu vou ficar aqui, termino o que eu tenho de falar, daqui a pouco começo a falar tudo de novo, até dar 1 hora, até dar 2 horas. Não é isso. O tempo não é importante na oração. O que importa na oração é a atitude de orar. Porque o versículo 7 diz que não é tão importante o que a gente fala, porque Deus já sabe. Deus já sabe o que você vai pedir, sabe qual é a tua necessidade, Deus sabe de todas as coisas. Então o que você vai falar com Ele não é tão importante. O tempo que você vai ficar na oração não é tão importante, mas a atitude de estar com Deus é importante. Então, o fato de você separar um lugar na sua casa, consagrar um lugar na sua casa, entrar lá dentro do seu quarto, fechar a porta, para Deus já valeu. Porque Deus já sabe tudo o que você vai falar, Deus já sabe o que é importante, o que é necessário. Então só o fato de você estar lá com Ele, para Ele já é suficiente. Agora, por que nós devemos ainda falar? Para que nós mesmos venhamos entender o que está dentro de nós, o que nós realmente precisamos. Então falar é bom para nós, mas para Deus Ele já sabe. Então, se eu quero receber algo de Deus através da oração, não é pela quantidade de tempo que eu vou ficar dentro de um quarto, mas é pela atitude de estar lá todos os dias. Então Deus gosta muito de se encontrar conosco. Ele se encontrava com Adão lá no jardim. E hoje nós somos o templo dele. Então ele quer habitar em nós. Então quando nós separamos um tempo da nossa vida que é curto, né? Então por isso nós estamos ministrando com o nome sério de quarentena, porque nós estamos com um pouco a mais de tempo, para que nós saibamos aproveitar melhor esses dias. Porque nós vemos as pessoas falando, vai liberar Netflix, vai liberar canal, vai liberar filme, e não foi para isso, não é para isso que nós vivemos, entendeu? Então nós precisamos aproveitar melhor o nosso tempo. E a oração é algo ótimo para você dedicar o seu tempo, porque isso vai trazer coisas extraordinárias para a sua vida. Amém? Então, irmãos, o tempo não importa, é a atitude de orar é que importa, é a atitude de estar lá com Deus é que importa. E a oração, ela é automática, ela é como se fosse um exercício físico. Então, no começo ela é difícil,
de você estar ali, você não sabe muito o que falar, e o Espírito Santo vai te ensinando, e você vai aprendendo a passar aquele tempo, e ele é como exercício físico. Então, quanto mais você vai fazendo, mais o seu corpo, ele consegue fazer mais, praticar mais, por um período maior. Na oração também é assim. Quanto mais você ora, mais o Espírito quer orar. Mais o teu Espírito quer orar. Então, é algo automático. Então, você não precisa se preocupar com o tempo. Tem gente que quer orar muito, orar 1 hora, orar 2 horas, mas não consegue acordar de madrugada para orar 10 minutos. Ou não consegue manter uma disciplina de estar todos os dias. Então, é melhor que você ore menos, mas todos os dias, do que ficar uma semana, um mês sem orar, e quando pega para orar, quer orar tudo que não orou. Então, o tempo é de menos. Jesus falou assim, não se preocupe. Os gentios ficam achando que vão receber as coisas de Deus pela quantidade de tempo que eles oram. Mas vocês têm que entender que Deus é o Pai de vocês. E Ele é soberano, onisciente, sabe o que vocês vão falar, sabe o que vocês vão pedir e sabe quais são as suas necessidades. Amém, irmãos? No versículo 8 isso vai dizer isso lá. No capítulo 6 de Mateus, versículo 8 diz: não vos assemelheis aos gentios, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que vocês precisam antes que vocês mesmos peçam. Então, Deus sabe. Amém, querido? Então, a quantidade de tempo não é importante. É a atitude de estar com Deus que vale mais. Ok? Agora, para encerrar, eu quero te dar alguns motivos e te incentivar o porquê você deve orar nesse período da quarentena. Amém? Então quero que você abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10. Do versículo 1 em diante, ok? Vamos ler o texto todo, vai ficar melhor para a gente entender, porque às vezes não é um texto tão conhecido de novos convertidos, então eu faço questão de ler para você aprender, ok? E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia a ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, e este está com certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deve fazer. Estou lendo Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 7 agora. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e um piedoso soldado que estava ao seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, enviou a Jope. No dia seguinte, indo eles o seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase à hora sexta. Tendo fome, quis comer. Enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto, que descia um vaso como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, o qual havia de todos os animais quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. A segunda vez lhe disse a voz: Não faça tu comum o que Deus purificou. E aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso tornou-se a recolher. Versículo 17. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. Chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. Pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: Eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei.
E descendo Pedro para junto dos varões que lhes foram enviados por Cornélio, disse: Sou eu quem procurais, qual é a causa por que estáis aqui? Versículo 22. Eles disseram: Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus, e quem tem bom testemunho de todas as nações dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as suas palavras. Então, chamando para dentro, o recebeu em casa. No dia seguinte foi Pedro com eles, e foram eles alguns irmãos de Jope. Agora o versículo 30, para a gente encurtar. Versículo 30. E disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum, até esta hora, orando em minha casa até a hora 9. Amém? Depois você pode ler o texto mais detalhadamente, senão vai ficar muito comprido aqui o nosso vídeo, ok? Então eu quero te dar alguns motivos para você ter uma vida de oração, ok? Então vamos lá. O primeiro dele está no capítulo 10, no versículo 1 ao 4, que diz assim: E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9 de dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. O primeiro motivo que eu quero te incentivar a ter uma vida de oração é porque a oração em secreto, ela gera experiências com Deus. Você vê que Cornélio estava no seu momento de oração, no seu momento a sós com Deus. Você percebe pelo texto que estava só ele e Deus num lugar reservado, num lugar com privacidade. E ele teve uma visão de um anjo de Deus que falava com ele. Então olha só o que a oração em secreto te proporciona. A oração em secreto te proporciona experiências sobrenaturais com Deus. Agora no versículo 9 ao versículo 16, eu não vou ler, que você pode ler aí na sua casa. Quem estava orando no terraço, só ele e Deus, dessa vez era Pedro. Pedro estava na casa de Simão, o curtidor, e ele subiu no terraço da casa para o seu momento de oração a sós com Deus. E o que acontece? Pedro tem uma visão do lençol com os animais, uma visão da parte de Deus. Então, irmãos, é nítido que uma vida de oração em secreto com Deus produz experiências com Ele. Então eu quero te incentivar a ter a vida de oração por causa disso. Eu creio que você anseia por ter experiências maiores com Deus. Então, o que nós precisamos fazer é ter uma vida de oração em secreto com Ele. E isso vai nos proporcionar experiências com Ele. Amém? Mais uma coisa que acontece quando nós temos uma vida de oração em secreto com Deus está no versículo 19 do capítulo 10 de Atos e no versículo 20. Pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: Eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce e vai com eles, não duvidando, porque eu vos enviei. Irmãos, presta atenção numa coisa aqui. O apóstolo Pedro, ele realmente tinha uma vida de oração em secreto. Era costume dele estar em oração com Deus. Mas nesse texto, ele está tendo uma visão de Deus. Deus está mostrando para ele ali o lençol com os animais. E de repente o Espírito de Deus vem falar com ele. Então o que eu aprendo aqui? Uma vida de oração em secreto com Deus gera intimidade com Ele. E na intimidade com Deus nós desenvolvemos a capacidade de ouvir a voz do Espírito. Leia o texto depois detalhadamente. O versículo 19. Pedro ali naquela visão. E o Espírito Santo, o Espírito de Deus chega ali e fala: Pedro,
desce porque foi eu que enviei esses homens atrás de você. Irmão, você lê o texto, parece que é uma pessoa falando. Na verdade, ele é uma pessoa. Mas, uma pessoa de carne e osso. A gente não está acostumado com esse tipo de manifestação. E olha só o que a vida de oração em secreto traz para nós. Uma intimidade tão profunda que nós desenvolvemos a capacidade de se relacionar com o Espírito Santo como se fosse uma pessoa normal. Irmãos, isso é só para os íntimos. Ouvir a voz do Espírito com tanta clareza é só para os íntimos. E intimidade, irmão, é só no secreto. É somente quando você entra no teu quarto e fecha a porta e fica ali com Deus. Ali você vai desenvolver um relacionamento, uma intimidade mais profunda com Deus. Então eu quero te incentivar a você fazer isso nesse período de quarentena, porque agora você vai estar com tempo e dedicar o seu tempo à oração vai ser muito precioso. Amém? E eu só quero encerrar isso dizendo sobre o lugar. Qual é o lugar que Pedro e Cornélio tiveram essas experiências? E no versículo 30 do capítulo 10 diz lá: E disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum a esta hora, orando em minha casa. Ele estava orando na casa dele, no lugar secreto, no lugar de intimidade, e ele teve uma visão de Deus no momento da oração. Pedro estava na casa de Simão o curtidor, no seu momento de oração, estava somente ele e Deus, e ele teve uma experiência sobrenatural com Deus. Então, irmãos, o que eu quero te dizer nessa ministração é que o lugar de experiências é na sua casa, é no seu quarto. Não que você não possa ter experiências em outros lugares, mas o que eu quero te dizer é que tem pessoas que pensam que as experiências com Deus estão só em cima dos montes, estão só nas conferências, estão só nos cultos avivados. Irmãos, não está. Você pode ter experiência tanto nos montes, nos cultos, nas conferências, mas você pode ter experiência com Deus dentro da sua casa, no seu lugar de oração, no seu ambiente secreto. Sabe, irmãos? Tem gente que fica esperando ter uma experiência com Deus em cima do monte. Mas quantas vezes ele vai no monte? De vez em quando. Quantas conferências nós vamos de avivamento? De vez em quando. Mas o que eu quero te dizer é que tem uma experiência disponível para você no seu lugar secreto, na sua casa, e ela pode ser diária. Por isso que Jesus, quando foi ensinar a orar, em Mateus capítulo 6, ele disse: o pão nosso de cada dia. Não é de cada semana, não é de cada mês. Jesus gostaria que você estivesse orando pelo pão de cada dia. Isso significa que amanhã você vai precisar orar pelo pão de amanhã. E no outro dia de novo, e no outro dia de novo. Não é o pão de cada mês, não é o pão de cada semana, mas é o pão de cada dia. Amém, queridos? Espero que essa palavra esteja abençoando, possa abençoar a sua vida, a sua casa. E nessa série de mensagens, quarentena, que fique essa primeira mensagem no teu coração sobre oração. Coloque em prática, irmãos. Deus te abençoe. Deus abençoe todos os irmãos aí, em nome de Jesus.